Salve amigos do Sobrenatural! Hoje vamos falar sobre um dos maiores cientistas e inventores da história, Nikola Tesla e a transcomunicação. Mas não tem como falar de Nikola Tesla e a transcomunicação sem antes saber quem é este gênio da ciência. Principais invenções de Nikola Tesla. Nikola Tesla foi um grande gênio e suas invenções são responsáveis por muitas das tecnologias que nos cercam nos dias de hoje. Ele foi físico, matemático, engenheiro elétrico e mecânico. Considerado gênio por muitos loucos, por outros, Nikola Tesla foi o responsável por muitas das grandes tecnologias que fazem parte do nosso dia a dia. Muitas delas sequer foram creditadas em seu nome, e é por isso, entre outros motivos, que há quem diga que ele é o gênio mais injustiçado da história. Ainda assim, Tesla tem registrado em seu nome mais de 300 patentes em quase 30 países, sendo duas delas aqui no Brasil. A gente sabe que as invenções desse gênio foram muitas e neste post reunimos as principais ideias. Confira! A bobina de Tesla foi inventada em 1981. É uma máquina que produz raios. Além disso, ela é capaz de enviar correntes elétricas através do corpo e criar ventos de elétrons. Conforme o site Top Teens, Tesla desenvolveu essa bobina, pois estava obcecado pela alimentação de cidades com energia sem fio. Hoje a bobina de Tesla é utilizada principalmente para entretenimento e pode ser vista em centros e museus de ciência. Ela foi muito importante para ajudar engenheiros a compreender a natureza da eletricidade e como a usá-la. Radiografia. A descoberta do raio-x é atribuída ao cientista alemão Wilhelm Conrad Röntgen, que em 1895 descobriu uma misteriosa energia que ele chamou de raio-x. Ao colocar uma película fotográfica entre a sua mão e uma tela de chumbo, ele criou uma imagem dos ossos da mão nesta película. Röntgen foi a público com a sua descoberta e a foto de sua mão tornou-se famosa. Porém, existem evidências de que Tesla saberia algo sobre raio-x, antes mesmo de Röntgen ter publicado sua pesquisa. A pesquisa de Tesla teria sido interrompida quando seu laboratório incendiou, misteriosamente em 1895, pouco antes de Röntgen descobrir a tecnologia. Ao publicar as descobertas, Röntgen ajudou Tesla a criar seu próprio raio-x, utilizando um tubo de vácuo que produzia imagens que ele chamou de radiografias. Desta forma, Tesla é considerado a primeira pessoa na América a criar uma imagem raio-x. Tendo produzido a radiografia de um pé, as radiografias tiveram um papel muito importante no desenvolvimento das máquinas de raio-x, que nunca conseguiram produzir imagens tão claras quanto as de Tesla. Rádio. São várias invenções de Tesla, como a lâmpada fluorescente, o rádio, energia sem fio que não chegou a nós, mas vou especificar poucas para entrar no tema transcomunicação. Vamos ao rádio. Assim como acontece com o raio-x, Tesla teve importante participação na criação do rádio. Contudo, quem leva a fama é outra pessoa. Neste caso, o italiano Guglielmo Marconi. A história é a seguinte: em 1895, Tesla se preparava para fazer uma transmissão de rádio a uma distância de 80 km. Porém, antes que ele conseguisse a façanha para a época, seu laboratório foi destruído em um incêndio no mesmo já citado anteriormente. Enquanto isso, na Inglaterra, o italiano Guglielmo Marconi trabalhava na telegrafia sem fios. Em 1986, foi-lhe atribuída uma patente por sua invenção. Seu sistema era diferente do que o que Tesla havia desenvolvido. Ele utilizava apenas 2 circuitos, porém era incapaz de transmitir a longas distâncias. A invenção de Tesla utiliza múltiplos circuitos, que fazia muito mais forte. Agora nós vamos conhecer
um grande nome da transcomunicação instrumental, Sônia Rinaldi, que eu trarei aqui para vocês relatos de transcomunicação instrumental através de Tesla, a história de Tesla do lado de lá. Podemos continuar com os slides, tem muita coisa. Tem. Aí, na sequência, essa aí foi uma grata surpresa para mim. Na verdade, do lado esquerdo nós temos uma transimagem dele, foto dele quando ele era vivo, né? Mas aí, tem assim, até que explicar, porque tem um histórico muito interessante que envolve o Tesla conosco. Que foi o seguinte, quando eu fui na vez anterior para a Fênix, 3 anos atrás, eu queria levar contatos em inglês. Porque eu falei, bom, não vai fazer sentido eu mostrar frases que eles não vão estar entendendo, claro. E que importância tem uma coisa que você não entende, né? Como é que você vai abordar a qualidade? Feito uma junção das estações sul, que é a nossa, com a estação norte, que é a estação que responde para os americanos e canadenses e tudo, e que com isso nós obteríamos agora, normalmente, comunicação em inglês. Até fazer um adendo, só explicando que depois a gente vai entendendo ao longo dos anos, né, praticamente. Na verdade, depois você percebe a razão da dificuldade. É que é o seguinte, muitas pessoas imaginam que as comunicações, que os falecidos falem. Na verdade, não é bem isso que acontece. O que a gente observa é que existe, por exemplo, um padrão no estilo da comunicação que vem de lá para cá. Normalmente são frases curtas, isso é típico. Muitas vezes entram antes da pergunta ser feita. Existe uma total ausência de emoção no que eles se comunicam. Então tudo isso é um pouco estranho, né? Porque se você está falando com a sua mãe falecida, poxa, você do lado de cá está se debulhando, você está emocionado, você está chorando, e a pessoa fala languidamente e calmamente em frases curtas. Isso é típico em todas as transcomunicações do mundo todo. Daí que então, juntando as peças do quebra-cabeça, é que você percebe que, na verdade, uma máquina, que eu chamo hoje de um biocomputador, porque ele tem que ser mais do que uma máquina, é também um ser, ele lê o falecido que está ao lado dele e faz a transmissão, daí ser tecnicamente tão preciso. Eles respondem antes da pergunta, etc. e tal. Tá? Então, isso explicava por que o nosso biocomputador ele tem uma biblioteca em português. Assim como a da Estação Norte tem um biocomputador com uma biblioteca vastíssima em inglês. Então, eu poderia perguntar o que fosse, e a nossa biomáquina só responderia em português. Entendeu? Para isso. Então, com essa junção que foi propiciada pelo Tesla, unindo as estações, eu consegui finalmente acesso direto ao biocomputador da Estação Norte. E aí, maravilha, não só funciona perfeitamente como eu falo em inglês, e foi assim, show de bola. Então, agora mostrando, né? Agora sim, nós vamos para o slide seguinte, com um áudio onde o Tesla fala comigo. Eu conversando com ele, eu estava comentando com ele assim, que quando ele em vida, ele foi muito, tipo assim, muito diminuído, muito humilhado. Foi mesmo. Ele não teve nenhum mínimo da honraria que ele deveria ter tido pela genialidade dele. Sem dúvida. Então eu perguntei para ele, o que você diria agora para essas pessoas? Então ele responde, I respond to them too. Brincadeira. O Boris Petrovich, sobrinho dele, vai ficar emocionado. Na verdade, com isso ele quer dizer assim, essa é a minha resposta para eles. I respond to them too. Eu respondo também para esses que eram os que eram contrários a ele e exploraram. Eu também respondo para eles agora. Do outro lado para cá, né? Maturidade e que bom que ele continua fazendo muita coisa. Nossa! Porque agora está arrebentando. Queria te falar só uma coisa rapidamente. Eu tenho muita amizade com o sobrinho dele, que é o Boris Petrovich.
Aquela imagem que apareceu é exatamente, eu vi fotos dele com mais idade, exatamente a foto, é uma transimagem dele mais velho. É dele mais velho. É dele mais velho. Mas também temos dele mais novo. Aliás, a seguinte, por favor, Carol, a imagem seguinte olha só, é como se fosse uma caricatura dele próprio, sendo que observa que eu não tenho equipamento para 3D. Sim, e, no entanto, você vê que ela é totalmente... Então, o Tesla já chegou arrebentando, entendeu? Quer dizer, ele propiciou a possibilidade dos contatos em inglês, que eram impossíveis, e as transimagens também deram um belo de um salto. Né? Com certeza. No slide seguinte, nós temos 2 áudios. No primeiro deles, ele fala, come to work in Brazil. Chique, né? Quer dizer, eles vieram trabalhar no Brasil. Oi, impressionante. Nítido. E no seguinte, ele fala, man lives on the north. Quer dizer, muitos de nós são do norte. E no áudio seguinte, foi uma saída bem... Até para quem não entende inglês, percebe que ele fala inglês. Com certeza. Daí, no seguinte, eu perguntei para ele assim, você realmente ouvia extraterrestres quando você era vivo? Porque na biografia dele está bem divulgado que ele ouvia extraterrestres, que ele achava que era de Marte, ou qualquer referência ele tinha, que ele dizia que eram marcianos. E óbvio, ele foi muito ridicularizado por causa disso. O sobrinho dele conta isso. Ninguém, na verdade, levou a sério, vendo tanta genialidade de tudo que ele foi capaz, né, de criar. Se ele falasse uma coisa dessas, nem se deram o trabalho de pensar, puxa, será? Não, já era bobagem, né? Então, eu pergunto para ele, did you really listen to extraterrestrials when you were alive? Você ouvia os extraterrestres quando você era vivo? E ele responde assim, like you, como você. Qualquer referência ele tinha, que ele dizia que eram marcianos. E óbvio, ele foi muito ridicularizado por causa disso. O sobrinho dele conta isso. Ninguém, na verdade, levou a sério, vendo tanta genialidade de tudo que ele foi capaz, né, de criar. Se ele falasse uma coisa dessas, nem se deram o trabalho de pensar, puxa, será? Não, já era bobagem, né? Então, eu pergunto para ele, did you really listen to extraterrestrials when you were alive? Você ouvia os extraterrestres quando você era vivo? E ele responde assim, like you, como você. Porque eu também escuto os extraterrestres, né? Did you really listen to extraterrestrials when you were alive? Like you, como você. Então, agora veja, tem aquela história do quem sabe fazer ao vivo, né? Lá, durante o evento, lá nesse congresso, tinha uma equipe de filmagem fazendo um documentário. E o rapaz que coordenava esse vídeo, ele quis fazer entrevista comigo. A gente fez a gravação. E daí, no final, ele me perguntou, será que a gente pode fazer uma gravação aqui agora? Eu fiquei meio assim, porque eu não gosto muito, né? Assim, eu acho assim, primeiro, não é uma coisa que depende de mim. Não acho que os nossos amigos estão disponíveis para shows. É verdade. Mas, eu falei, vamos. Né? Então, o slide seguinte mostra, na entrevista, e tem a outra cena também, por favor, Carol. Aí, foi o seguinte, foi na hora que eu estava fazendo a gravação. Ele sentou do meu lado, e eu falei, bom, agora nós vamos ver se o Tesla vai dar sinal de vida, né? Agora nós estamos direto aqui embaixo da Estação Norte, né? E aí, eu fiz a gravação, ele sentou do meu lado, e a gente começou a ouvimos juntos. Olha, umas 3 vezes ele olhava para mim e falava, você está brincando? Não, não estou. Não é possível.
você está brincando, não pode ser uma coisa... Cris, eram contatos como se o cara tivesse sentado junto conosco. Maravilha. Em inglês, entendeu? Então daí eu trouxe um que foi que a gente gravou naquela hora. Eu perguntei, esse aqui é muito importante, é muito interessante. Eu perguntei o seguinte, nesse período em que soube da existência do Tesla lá, ele próprio anunciou que o Dennis Gabor também estava junto. Claro que a gente não sabe quem é o Dennis Gabor, daí claro a gente vai procurar. E aí descobri que foi o cientista, um professor inglês, que fez, que inventou a holografia. Olha que interessante. Aí eu falei, bom, agora é para arrebentar mesmo, né? O cara que inventou a holografia aqui na Terra, né? Então nesse momento que o rapaz, ele chama Todd, o Todd estava comigo, do meu lado, fazendo o documentário, eu pergunto, is Dennis Gabor there? Ou seja, o Dennis Gabor está aí? Perguntei para o Tesla. Então, olha a resposta dele. Ele fala, essa resposta, gente, é para gravar para a posteridade. Looks forward, must see this. Things must not remain as they were. Traduzindo, olhe para frente, perceba, as coisas não serão mais como eram. E Dennis Gabor there? Moves forward. Must see this. Things will not remain as they were. Moves forward. Must see this. Things will not remain as they were. Fantástico. Incrível. Moves forward. Must see this. Things will not remain as they were. Então, na verdade, com isso e com tudo que já vinha acontecendo, a gente percebeu uma promessa, vamos dizer, uma esperança, uma coisa de uma grande mudança, que é o que nós estamos esperando mesmo agora. Sem dúvida. Quer dizer, eu tenho assim, muita convicção que a parte de imagem deverá dar um salto por causa do Dennis Gabor. E estou cogitando das possibilidades daquilo que vão conseguir mandar para a gente, né? Agora com essa união das duas estações. Quer dizer, não só a união técnica e física, vamos dizer assim, mas os gênios que tem que todos os cientistas que ganharam prêmio Nobel, tudo, infelizmente, verdade seja dita, é sempre do norte. É verdade. Nós não temos um mísero prêmio Nobel aqui no Brasil, nem na América do Sul, né? Então, agora temos essa esperança, né? E os dois últimos áudios, aí daí eu pergunto, eu falei com o Tesla, de novo, e eu pergunto, o Dennis Gabor vai trabalhar hoje, o Dennis Gabor work today, e daí essa resposta foi assim, eu notei assim um humor muito, muito gostoso. O Tesla brinca muito com os colegas. Então ele fala, thanks God, Mike will. Quer dizer, graças a Deus o Mike vai trabalhar, como quem diz assim, deixa o Dennis Gabor lá, ainda bem que o Mike vai. Quem é o Mike? É o Michael Faraday. Nossa. O que inventou a gaiola de Faraday. Nossa, Já, demais. vamos ouvir. Will Dennis Gabor work today? So, life is Wills. So, life is Wills. So, life is Wills. Muito nítido, né? Não é? E o último, daí falando diretamente com o Dennis Gabor, eu falo, Mr. Dennis Gabor, ele responde here, quer dizer, estou aqui, né, here. Daí eu pergunto, are you listening to me? Você está me escutando? E ele fala, I'm with you, eu estou com você. Vamos ouvir. Mr. Dennis Gabor, Yeah, are you listening to me? I am pretty available. Mr. Dennis Gabor, Yeah, are you listening to me? I am pretty available. Perfeito. Mr. Dennis Gabor, Yeah, are you listening to me? I am pretty available. É isso. O que eu trouxe hoje. Nossa, é maravilhoso. Pessoal, vocês imaginam só que maravilha, que momento nós estamos vivendo nesse planeta. A gente tem aqui nesse nosso Brasil
Sônia Rinaldi, uma pesquisadora de praticamente 30 anos, eu não posso falar muito mais, senão ela vai ficar brava comigo. Mas 30 anos de pesquisa, ganha prêmios internacionais em universidades de parapsicologia fora do país. Brasil, precisa ser reconhecido o trabalho dessa mulher. Sim. Porque ela é uma bandeirantes nessa área e está trazendo a comprovação cada vez mais de forma científica de que a vida transcende a morte e que existe multi-universos aqui. Então, olha o que passo maravilhoso que está sendo dado para a humanidade. Gratificante. Foi. né, Eu Sônia? acho que o Tesla, claro, ele já tinha uma história e o que é interessante, vai continuar, porque agora ele está atuando já nos dois lados, quer dizer, digamos, daqui a 100 anos, o que tanta coisa ele terá feito já agora nesse Sem novo dúvida. esquema, né? Quer dizer, foi a genialidade dele que permitiu isso. E olha, só mesmo quem acompanhou a dificuldade que era de conseguir os contatos, e agora, no dia que eu sentei do lado do Todd, ele olhava para mim e ele falava, você está brincando comigo? Não estou, eu acabei de gravar, você estava aqui comigo? Entende? Quer dizer, Nossa, tal a maravilhoso. nitidez. Jamendo.com. Jamendo.com. Jamendo.com.